Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus: a casa, em vão trabalhos que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados e cuidar enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, para que, ó Deus, alcancemos a sabedoria, Senhor, a sabedoria da Tua palavra, e vivamos sob a ótica do Senhor ensinamento. Edifica, Senhor, famílias nessa noite, casais, filhos, pais, que o Teu Espírito Santo venha a nos iluminar, conduzir-nos, ó Deus, a Cristo, a depender de Cristo. Que as palavras, ó Deus, dos nossos lábios e o meditar do nosso coração nessa noite agradem ao Senhor. E que, ó Deus, nós, povo do Senhor, saiamos daqui, ó Deus, edificados, prontos para enfrentarmos os vendavais, os rios, as enchentes, os ventos fortes, e assim, ó Deus, a nossa vida não se abalada por esses acontecimentos. Edifica-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, se nós observarmos com cuidado, nós concluiremos que o mundo está uma bagunça. Notem, irmãos, que as pessoas estão vivendo em constantes conflitos, constantes vazios, empobrecidos espiritualmente, as pessoas vivendo na penúria moral, pessoas confusas. Basta um giro no nosso mundo, tanto virtual como social, no qual nós estamos inseridos. Basta um giro na cidade de ABC e você concluirá que o povo está confuso e o mundo de fato está uma bagunça. Meus irmãos, não era para ser diferente, porque as pessoas vivem como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse com elas, como se Deus não tivesse leis, imperativos, e assim o mundo está caminhando de mal a pior. É fato isso, irmãos. O Salmo 127 é um salmo muito conhecido dos irmãos, muito mesmo,
E nós podemos concluir que nós amamos o Salmo 127. Quando nós vamos pensar na família, no casamento, nós vamos pensar em algumas promessas, nós geralmente abrimos aí o texto do Salmo 127. Irmãos, e curiosamente, o Salmo 127 ele está dentro desse contexto de fato de casamento. Quando um homem e uma mulher queriam construir um lar, qual era o guia que eles tinham nesse tempo? O Salmo 127. Ou vocês querem construir uma casa abençoada, um lar abençoado, então coloquem em prática o que vocês lerem no Salmo 127. E de fato, irmãos, nós temos no Salmo 127 e também no Salmo 128 ensinos voltados para o casal. Mas não somente para o casal, mas também para os filhos. E nos mesmos nós vamos ver, irmãos, palavras que vão colocar-nos, de fato, debaixo da vontade soberana de Deus. É isso que eu queria, irmãos, ao aproximar do Salmo 127, trazer à igreja esse sentimento de ordem, a partir, irmãos, da presença de Deus. A ordem social só é possível, irmãos, nessa dependência de Deus. A ordem social só é possível, irmãos, da bênção do Eterno. Isso nós podemos pensar no casamento, na criação de filhos, no nosso trabalho, na vida social como um todo. Se Deus não nos abençoar, nós não poderemos, irmãos, sucesso em absolutamente nada que nós fizermos. Nós temos, irmãos, compartilhado ao longo desses dias os salmos de romagem, salmos ou salmos de degrau, onde eles subiam para Israel, para Jerusalém, melhor dizendo, e lá eles tinham o objetivo de adorar a Deus. Era um momento ímpar na vida de uma família que se preparava para esse tempo. Era um tempo de muita alegria, como está lá no Salmo 122. Então eles tinham que buscar o Senhor. E o Salmo 127, ele é da autoria de Salomão. Nós temos aqui um salmo de sabedoria. O que temos aqui é muito parecido com, irmãos, o que nós temos em Provérbios e também em Eclesiastes, algo muito similar. E eu queria nesse texto hoje trazer à igreja o tema, irmãos, um guia seguro para as famílias. Um guia seguro para as famílias. Eu penso que nós estamos vivendo dias aí confusos, dias bagunçados, dias de desespero para muitos. E de fato, irmãos, nós temos na palavra de Deus um guia para o sucesso familiar, para o sucesso no casamento. Eu queria então mostrar, irmãos, nessa noite 3 lições que mostram para nós como de fato devemos depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Notem, por favor. É notório, irmãos, que quando nós aproximamos do Salmo 127, uma das coisas que vem na nossa mente é a seguinte: e parece que a busca, o esforço é descartado. Isso não é algo que nós aprendemos no Salmo 127. Eu queria então mostrar para os irmãos, em primeiro lugar, a partir desse texto, entendendo que o texto nos mostra que o esforço humano é descartado. Se você quer de fato ser bem sucedido, ter uma família bem sucedida, ser bem sucedido no seu trabalho, querido, você tem que colocar isso na sua mente, que o esforço humano não é descartado. O texto diz aí para nós, a partir do versículo 1, o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, notem, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a
sentinela. Nós estamos vendo aqui trabalho, esforço. E Salomão no texto não está condenando, irmãos, a diligência, o esforço. O que Salomão está aqui no texto repreendendo é o espírito de vaidade, de orgulho, como se tudo procedesse do nosso esforço, mas não o esforço em si mesmo. Porque não é possível nenhum ser humano alcançar o sucesso sem o esforço. Isso em todas as áreas, mas especificamente aqui estamos, irmãos, observando um texto que fala de família. A família, para ser bem sucedida, cada membro, especialmente o marido e a esposa, precisam se esforçar, trabalhar. Então no texto nós não vemos, irmãos, o descarte do esforço. Pelo contrário, nós vemos uma referência pronta aí de que devemos nos esforçar muito. Notem que o texto então mostra para nós, irmãos, homens se esforçando. Notem, por favor, o versículo 1 diz que homens edificando casa. E curiosamente aqui, o autor, Salomão, ele coloca empreendimentos ou dois serviços difíceis. O primeiro é o serviço do trabalho. Trabalho, irmãos, de construção. Ele diz, em vão, trabalhos que edificam. E ele coloca também o trabalho de vigilância aqui do sentinela. Dois trabalhos, irmãos, sem nenhum assim, aspecto de trabalho tranquilo. O termo que o autor coloca para nós aqui, o termo para trabalhar, irmãos, no original, envolve cansaço e inquietação. Não era sem cansaço ou inquietação que eles se esforçavam, e era exatamente sob essa perspectiva de muito suor mesmo, para alcançar o sucesso. Nós temos, irmãos, então, a palavra de Deus mostrando exatamente isso para nós. Homens trabalhando, homens edificando, guardando, vigiando a cidade, e homens, diz o texto aí, levantando cedo para granjear o pão. Quando ele diz, inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeamos. Então, note que ao aproximarmos do texto do Salmo 127, se queremos de fato galgar algum sucesso na nossa família, no nosso casamento, nós não poderemos fugir do esforço. Temos que esforçar, temos que trabalhar. O casal deve ter, irmãos, essa postura, essa perspectiva de que ambos devem fazer isso. Nós vamos observar, irmãos, que o conceito bíblico de trabalho permeia tanto o Antigo Testamento como o Novo. E quando nós vamos tratar trabalho, nós vamos ver que ali envolve cansaço, envolve inquietação. Quando lá em Gênesis 3, 17 e 19, Deus diz que em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, no suor do rosto comerás o teu pão. Então, é de qualquer forma que o pão chega na nossa casa, é de qualquer forma que nós vamos galgar o sucesso? Não. Se esforçando, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração que tenta descartar o esforço. O menino quer passar na faculdade, quer ser bem, mas não quer esforçar. Isso é possível. O pai de família quer ter sucesso, mas não quer batalhar para tê-lo. Mas o princípio bíblico, o princípio da palavra de Deus é que envolve trabalho e esmero. Que nós possamos, a partir dessa divisa, nós possamos aproximar desse texto. Então o texto não descarta isso. Se ambos não lutarem, se ambos não se esforçarem, não acontecerá nenhum
nenhuma perspectiva de sucesso. O apóstolo Paulo, irmãos, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, nós não sabemos detalhes, porque um irmão lá não queria trabalhar. E aí o apóstolo Paulo diz bem assim: olha, ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Viu? Nós estamos aí na briga pela Bolsa Família. Importante para algumas famílias, muito importante. Mas, irmãos, o trabalho dignifica o ser humano. O empenho, o esforço, a diligência é necessária para que, irmãos, famílias sejam bem-sucedidas e abençoadas. Tanto sob a ótica de um pai, como também, irmãos, sob o olhar de uma mãe. Ambos devem entender isso. Mas nós não temos no texto, irmãos, somente esse lado, que o sucesso vem pelo esforço humano. Como está no Salmo 128, aí você pode observar, versículo 2, quando diz assim: do trabalho de tuas mãos não comerás. Não, comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eu estava compartilhando esse texto e um pastor, pensando de forma diferente, ele fez até uma gaiatice quando nós concluímos que o sucesso nessa época aqui era pão na mesa. De fato era. Hoje sucesso nós, irmãos, temos outros valores para sucesso, outras coisas com peso. Mas sob a ótica de Deus, tanto em Gênesis como também em alguns salmos, sucesso, irmãos, é quando nós sentamos na mesa e vemos nossos filhos partilharem do pão que bondosamente Deus colocou em nossa mesa. Eu não estou dizendo que outras bênçãos especiais não chegam. Eu estou dizendo que a partir do princípio bíblico, quando nós, irmãos, temos da parte de Deus o pão nosso de cada dia, a gente já tem que estar contente, alegre. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto nos mostra, em segundo lugar, que sem o Senhor todo esforço humano é em vão. Se no primeiro momento o esforço humano não é descartado, e está claro aí no texto, em segundo lugar, sem o Senhor, sem a mão de Deus, sem o poder de Deus, sem a providência de Deus, todo esse esforço humano será em vão. E é exatamente, irmãos, isso que o texto fala para nós. Se no primeiro versículo ele fala de homens edificando, homens guardando a cidade, no versículo 2 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, mas na parte B ele diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O que nós temos aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós temos um antídoto contra o orgulho. Salomão está dizendo que o homem não pode realizar nada sem a mão poderosa de Deus, sem a mão soberana de Deus, sem ele colocar sua mão naquele empreendimento, naquele projeto. Aí ele usa o termo parecido com o livro que ele usa no livro de Eclesiastes: em vão, inútil. Aqui nós temos um antídoto contra o nosso orgulho. Quando ele diz: olha, se ele não abençoar, em vão. Se ele não edificar, se ele não guardar, ele diz: em vão, vigia a sentinela. Aí ele diz: inútil vos será levantar de madrugada com o meu pão, que penosamente ganhará. Você tem que trabalhar a questão da vaidade. Aquele vaidoso fala assim: olha, todo sucesso procedeu das minhas forças, do meu suor. E aí Salomão diz o contrário. Ele diz: irmãos, que tudo que nós fazemos ou fizemos sem a mão de Deus, tudo foi em vão. Para o sucesso, irmãos, é necessário a bênção de Deus. É necessário o trabalho? Sim.
mas é necessário no trabalho a bênção de Deus, o favor de Deus. Você trabalha, você ali coloca tudo, mas se Deus não enviar as bênçãos, você certamente não colherá. Irmãos, o texto mostra para nós então que o sucesso vem dele. E a exaltação aqui é para que nós saibamos que o louvor pertence a quem? Do nosso sucesso. A Deus. Foi tudo Deus que te deu. Só o curso que você passou, o sucesso de tudo isso veio de Deus. Sabe, irmãos, o texto tira de nós esse espírito de vaidade que paira no homem moderno, está presente no homem moderno e coloca tudo diante de Deus, tudo nas mãos do Onipotente, nas mãos da providência. Deus que cuida, irmãos, de nós. Não há espaço para o orgulho aqui. Tudo procede de Deus. Então nós temos um antídoto contra o orgulho, mas não só contra o orgulho, mas temos no texto também um antídoto contra a ansiedade. Então, irmãos, se o texto aqui fala do que nós temos cuidado, assim, o texto fala de casa, fala de segurança, de pão, de família, coisas essas que são os nossos anseios em vida, casamento, sucesso, segurança, pão na mesa, trabalho, tudo isso. E pensar nessas coisas, irmãos, causa em nosso coração ansiedade, preocupação. É possível que alguns estejam aqui preocupados com o amanhã, com essa semana, com aquele exame, com aquele problema que ele vai ter que enfrentar. É possível que nós estejamos aqui nessa noite com esses pensamentos ou com esse pensamento. Mas o versículo 2, a parte B, diz: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Aqui, irmãos, nós temos um remédio contra a ansiedade e preocupação. O que o salmista está dizendo para nós? Nós esforçamos, levantamos cedo, nós batalhamos pelo sucesso da nossa casa, nós preparamos a aula, nós preparamos o trabalho, nós estamos com anseio de passar naquele concurso, preocupado talvez, e Deus diz na sua palavra: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Meus irmãos, aqui Salomão não encoraja a cairmos na indolência, de modo que nós fiquemos lá dormindo. Tinha um seminarista da nossa época que a gente passava esforçando muito, acordando cedo, às vezes passando noite, estudando para enfrentarmos alguns professores, algumas provas. E aí nós passávamos num quarto, aí tinha um colega lá e ele sempre usava esse texto. A gente dificilmente via ele estudando. Ele dizia: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Não, irmãos, não é colocado, pelo contrário. Deus quer que nós vivamos esse mundo sem ansiedade, sem preocupação. Eu queria que nós fôssemos rapidamente, irmãos, para Mateus 6. Mateus 6. Tem alguns textos da Bíblia que nós temos que vê-los como um tesouro. Na verdade, toda a palavra de Deus é um tesouro, mas alguns textos, irmãos, auxiliam a igreja na caminhada, principalmente nessa questão de ansiedade. Por favor, Mateus 6:31. O que diz aí? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram a todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta
ao dia o seu próprio mal. Deus já preparou tudo, irmãos. A mão da providência. Nós vamos ver a mesma, irmãos, o mesmo ensino em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ver também o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro 5, 7, falando à igreja, para que a igreja não ficasse ansiosa por absolutamente nada. Nós não podemos viver ansiosos, preocupados com, irmãos, algumas coisas, ou absolutamente com qualquer coisa. Nós temos aqui nesse texto do Salmo 127 a doutrina da providência de Deus aos seus amados em lugar enquanto dormem. Os irmãos creem nisso? Os irmãos conseguem imprimir esse texto em vossos corações? Nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos crer, de fato, no que está aqui? Porque nesse texto também nós temos um antídoto contra a incredulidade. Salomão está dizendo: olha, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nós, irmãos, muitas vezes somos incrédulos diante das promessas de Deus. Promessas para o seu povo. Diante dos muitos desafios que vêm ao povo de Deus, aqui nós temos uma promessa. Precisamos crer, irmãos. Calvino interpreta esse texto assim. Ele diz: Ele lhes dará aquelas coisas que os incrédulos labutam para adquirir por meio de seu próprio esforço. Enquanto alguns tentam por esforço, irmãos, o povo de Deus se esforça, mas acredita na mão da providência. E nós precisamos descansar, orar ao Senhor e crer. Precisamos depositar diante de Deus a nossa fé, aumentar a nossa fé. Porque, irmãos, muitas vezes nós oramos somente quando o negócio já não tem mais jeito. É o último recurso, quando deveria ser o primeiro. Colocarmos aquele anseio diante de Deus e crermos na obra da providência. Irmãos amados, que nós não duvidemos das promessas de Deus. Eu não sei como é que você encara esse texto. Ei, Pai, você que tem que pagar tantas contas no mês, eu não sei como você tem encarado as promessas de Deus, mas são muitas, irmãos. Deus cuidando do seu povo, cuidando de nós, antes mesmo de nós acordarmos. Então, irmãos, nós temos aqui Deus nos ensinando. O homem se esforça, o justo trabalha, mas a bênção vem de Deus. Deus nos abençoa. E é sobre essa mesma perspectiva que nós temos lá em Provérbios 21, 31. Texto esse que ouvimos lá um ministro presbiteriano coreano compartilhando num dos cultos de matutina lá, o culto de madrugada. Que nessa questão, irmãos, eu vejo que os brasileiros são muito fatalistas. A gente acorda, a gente não faz uma oração, a gente acorda, não canta ao Senhor, a gente acorda e vai de peito aberto para a guerra, para a luta do trabalho, para enfrentarmos os problemas. E aquele ministro, então, ele compartilhou o seguinte: por que eles oravam? Por que eles oravam pela madrugada? Versículo 21 e 31 ele diz a palavra de Deus, ele usa esse texto: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem no Senhor. O que eles estavam fazendo ali? Buscando, meus irmãos, a presença de Deus, aparelhando os seus cavalos para o dia vitorioso. Nós precisamos fazer isso. Estamos tão, irmãos, frenéticos que nós não conseguimos nem parar para orar. A gente já acorda com o celular na mão,
A gente tem que ter muito cuidado, meus irmãos. E com isso nós deixamos de desfrutar da presença de Deus e das promessas de Deus para a nossa vida naquele dia. Que nós descansemos. Aprendamos, irmãos, a descansar na presença de Deus, em nome de Jesus. E por final, irmãos, o texto do Salmo 127 nos mostra também, em terceiro lugar, agora entra a parte mais prática agora da família. E nós temos a seguinte lição, então, dos versículos 3 a 5. A edificação de uma família é uma dádiva de Deus. É uma dádiva. E diz o texto aí que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E aí ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui, irmãos, Salomão nos ensina de forma bem clara os motivos pelos quais a família é uma dádiva de Deus. Eu queria destacar no texto, em primeiro lugar, no mesmo aí, o fator afetivo. Notem, irmãos, essas duas palavras aí no versículo 3, a palavra herança e a palavra galardão. Herança aqui fala para nós de possessão, propriedade, quinhão. E devemos observar essa palavra como uma dádiva tamanha, ou uma tamanha dádiva, algo esplendoroso, algo maravilhoso. Os filhos devem ser vistos como bens, presentes da parte de Deus. Notem também, irmãos, a palavra galardão. O texto diz para nós, e aqui significa benefício que Deus outorga aos homens. Presentei aos mesmos. E aqui no pastor só tem um. Pois é, foi esse aí que Deus distribuiu para você. Eu tenho 3, eu tenho 4. Pastor, ainda não tenho nenhum. Espere. Deus vai distribuir a cada um a sua parte. Vejam, irmãos, que nós temos aqui uma dádiva do Eterno para cada um de nós. Filhos devem ser vistos como bênção. E notem, irmãos, por favor, o texto diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu. Desde o primeiro momento, o filho deve ser amado. E aqui, meus irmãos, a igreja deve ser contra o aborto. Nos Estados Unidos, algumas mães oferecem seus corpos, engravidam, depois abortam com fins comerciais, para ganhar dinheiro. E não é um ou outro aborto, não, vários abortos. Isso é totalmente contrário ao que nós temos aqui. O amor, aquele fruto do ventre ali já é algo a ser amado. Cuidado. Mas nós temos, irmãos, também no texto, além do fator afetivo, nós temos o fator econômico. Versículo 4. Se nós olhamos para os filhos e falamos: rapaz, é um no máximo. Dá trabalho mais criar filho nessa modernidade. Nessa época eles tinham outra visão. Notem o versículo 4: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Aí o versículo: o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado. Não é isso? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Uma aljava aqui, irmãos, era uma bolsa de couro que cabia no mínimo 7 filhos. Essa é a figura. 7 filhos. E por que, irmãos, filho aqui eram vistos como a questão do fator econômico? Lembram? Eles trabalhavam na agricultura.
E quanto mais filho um homem possuísse, tivesse, era melhor. Sucesso no trabalho, né? Menino capinando a roça. Alguns irmãos aqui possivelmente já pegaram essa época. Mas, irmãos, isso é pontual. Mas não somente essa questão do trabalho, mas também auxílio e cuidado na velhice. Ontem eu vi um irmão que trabalha no Banco do Brasil dizendo isso, que eu perguntando para ele por que ele tinha 3 filhos. Ele falou: pastor, porque hoje a gente não sabe quando é que vai aposentar mesmo. Então, filho, ele brincando logicamente, irmãos, mas nessa época também tinha essa perspectiva de previdência, cuidado na velhice, cuidar desses velhinhos, os filhos. Então nós temos aqui o fator econômico, nós temos também o fator segurança. Diz o texto: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Lá na parte final do capítulo 5, do versículo 5, diz: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus irmãos, os negócios jurídicos aconteciam onde? Nas portas da cidade. E quem era convidado então para julgar as causas? Os idosos, os anciãos da cidade. Eles tinham que ir lá para a porta lá. Os irmãos podem ver isso lá em Ruth, capítulo 4, versículo 2. Temos lá uma ilustração disso. E o que está presente aqui, meus irmãos, é segurança. Então o que um ancião fazia? Ele levava os filhos, e os filhos ficavam por perto. É mais ou menos a cena, irmãos, que ouvimos em Rui Barbosa, de um pastor idoso que jogava bola. E jogando bola, seus 70 e poucos anos, de repente um rapaz começou a bater no velhinho, pastor. Deu uma, deu 2, deu 3. Aí o filho, só olhando, e o rapaz não sabia que o pastor tinha um filho, blindado, um soldado. E aí ele colocou a bola, esse rapaz colocou a bola à frente, para fazer o gol. O filho chegou e pancada. Ele falou: rapaz, que é, rapaz? Você falou: tá vendo aquele velhinho lá? Aquele velhinho lá é meu pai. Na prova, não toque no pai. Irmãos, é mais ou menos esse o sentimento aqui, segurança. Os irmãos podem ver isso na família de Jacó. Quem é que queria tocar na família de Jacó? Muitos filhos. Mas finalmente nós temos aqui o fator espiritual, a herança do Senhor, a preservação da herança da terra. A terra que Deus prometeu a Abraão. Como, irmãos, essa terra seria preservada? Com os filhos. Cada filho que nascia era a certeza da bênção, da preservação. E que outra nação não receberia, mas a bênção estenderia para gerações futuras. Irmãos, e aqui nós temos também, nessa questão da herança, nós temos a esperança messiânica para cada criancinha macho que nascia. Eles tinham a esperança de quê? Aquele que pisaria a cabeça da serpente. É o fator, irmãos, que nós temos aqui, o fator espiritual. E de fato Jesus Cristo nascido de uma virgem, para salvar o seu povo, para dar a esse povo herança entre irmãos, entre os santos. Eu queria nessa noite encerrar esse texto, irmãos, trazendo algumas lições bem práticas para nós.
Primeiro, não tentemos fazer nada longe de Deus, seremos bem-sucedidos. Não tente fazer nada sem Deus, tá? De certa forma, Jonas ensina isso para nós. Vou para Tarsis, vai. Vou ficar um tempinho aí, vai que vai dar certo, viu? Se o Senhor não edificar a casa, bom trabalho, os que edificam, então não vai dar certo. Então não caminhe por aí. Em segundo lugar, não tentemos construir nossa vida longe de Cristo. A mesma não suportará, meus amados irmãos, os rios, não suportará as chuvas e nem os fortes ventos. Mateus capítulo 7, ele diz que aquele homem que ouve a sua palavra e pratica a mesma será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí os ocorridos, os acontecimentos, nada afetaria esse homem, mas o contrário também é verdadeiro. Se você não edificar a sua vida na rocha, a queda é certa. Você não será bem sucedido em vida, e muito menos na eternidade. Finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, eu queria aplicar, trazendo ao povo de Deus aqui presente, irmãos, a palavra arrependimento. Se de repente você tem construído a sua vida sem essa perspectiva de Deus, sem essa sabedoria de Deus, sem a presença de Deus, eu convido você nessa noite a se arrepender. Pastor, eu estou vivendo como se Deus não existe. Se arrependa. Pastor, eu estou na igreja, mas eu tenho vivido assim. Então se arrependa também, porque você está contrariando a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, nós lancemos sobre ele o nosso orgulho, a nossa ansiedade e a nossa incredulidade. Possamos pensar nisso nessa noite. Se você tem sido orgulhoso, vaidoso, presunçoso, ansioso, incrédulo às promessas de Deus, se arrependa. Se arrependa nessa noite. Oremos, irmãos, vamos orar ao Senhor. Você que tem pedido sabedoria a Deus para edificar a sua casa, Deus, no Salmo 127, Ele nos dá sabedoria. Você que tem buscado as promessas de Deus, no Salmo 127 Ele nos dá promessas. Estou preocupado com o meu futuro, estou preocupado com o meu trabalho. Descanse dele. Você vá a Cristo nessa noite. Você troca o seu fardo pelo fardo de Cristo. O fardo dele é leve. As promessas do Evangelho são maravilhosas. Vamos orar, irmãos. Eu convido os irmãos a fecharem os seus olhos. Deus, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra. Palavra que nos mostra, Deus, Jesus. Essa noite, Pai, nós descansamos no Senhor. E pedimos, ó Deus, nessa oportunidade, uma semana abençoada. E hoje nós descansemos à sombra das tuas palavras, aos seus amados em lugar enquanto.
nós não vamos mudar o curso da nossa vida. Nós não sabemos o que o amanhã nos reserva. Mas uma coisa, Senhor Deus, nós temos certeza: o Senhor já preparou tudo, Deus, para o seu povo. O Senhor já preparou tudo para a tua igreja, Senhor. O Senhor já preparou a semana, o dia. Olha, Senhor Deus, descansar na tua presença, para o louvor da tua glória, Senhor. Eu quero orar pelos irmãos, pelas famílias, aqueles que têm tentado edificar a casa sem o Senhor, aqueles que têm tentado, ó Deus, edificar o casamento sem o Senhor. Nos arrependemos, ó Deus, nessa noite, porque isso não é possível. Pai, abençoa o teu povo, dando sabedoria a esse povo, para que nós vivamos sob a ótica do Senhor desse mundo. Em nome de Jesus. Debaixo do Senhor, criamos as tuas asas, em meio, ó Deus, os fortes ventos, em meio às tempestades. Ó Senhor, abençoa o teu povo. Em meio à crise que bate, Senhor, na nossa porta, ensina-nos, ó Deus, a descansar no Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor preparou, Deus, para cada um o dia de amanhã, depois de amanhã. O Senhor já preparou tudo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o Rei das nações. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Os irmãos a ficarem em pé.